Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Antunes, para quem não me conhece, eu sou professor do curso Técnicas de Aprendizagem e Memorização, eu ministro esse curso em Belo Horizonte, né? E no site queromemorizar.com.br. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso curso aqui, né? Nós estamos na quarta aula. Quem não assistiu às 3 primeiras aulas para o vídeo, volta lá, assista as 3 primeiras aulas, e nós vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando das grandes regras da memória. Então, eu preciso primeiro de aprender as regras, né, conhecer essas regras, para eu então entrar nas técnicas de memorização. Tá? Então, nós vamos entrar aqui na quarta grande regra da memorização. Não existe memorização sem interesse, atenção, observação e concentração. Então, gente, a primeira grande regra aí é o interesse. Tem aí um cheque de 2,5 milhões, né? Então, o que é o interesse, gente? Interesse é quando eu me interesso por determinado assunto. O problema é que quando eu vou estudar para um concurso, ou vou estudar para uma prova, ou vou fazer um vestibular, qualquer que seja o assunto, né, ou eu vou entrar na faculdade, nem tudo aquilo que está na faculdade ou que está no edital do concurso me interessa. Tá? Determinadas informações, elas são realmente chatas. É coisa que não é do meu interesse, só que eu tenho que estudar aquilo. Né? Se eu vou fazer um concurso, eu não posso virar e falar assim, ó, escolher a matéria que eu vou estudar. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que ter interesse por aquilo. Normalmente, a gente, né, por exemplo, se eu vou fazer um concurso que tem lá direito penal é um caos, é muito ruim. Tem gente que gosta, mas tem gente que odeia direito penal. Então, como que eu vou fazer para criar um interesse? Se eu não tenho interesse, eu tenho que criar um interesse, nem que seja artificial. Então, imagina o seguinte, para a gente entender melhor o que é interesse, eu vou abrir aqui a tela cheia. Imagine que você recebeu uma ligação de um gerente do banco, né? Você está lá no seu trabalho ou na sua casa, cheio de coisa para fazer, e você recebe uma ligação de um gerente do banco. E ele te liga, ele te oferece lá um pacote de serviço. Ele fala, ó, vem cá no banco, que eu tenho um pacote novo de serviço para você, que você vai gostar, e fala para você passar lá na quarta-feira, né, às 2h35 da tarde. Gente, se você não anotar essa informação, a probabilidade de você esquecer é muito grande. Por quê? Porque a gente recebe ligação o dia inteiro de gente oferecendo pacote de serviço, oferecendo internet, oferecendo seguro. Então, o dia inteiro você está recebendo ligações desse tipo. Então, se você não anota essa informação, a probabilidade de você esquecer é muito grande. Tudo bem? Agora, imagine a mesma situação. Você está na sua casa lá, cheio de coisa para fazer, e o gerente te liga. O mesmo gerente. Falando assim, ó, Leonardo, eu estou aqui com... nós fizemos aqui pegamos os correntistas aqui do banco e fizemos um sorteio. Tá? E você foi premiado. Com esse dinheiro, você vai ficar aí 2 anos sem precisar de trabalhar, né, ainda vai pagar todas as suas contas. Passa aqui na quarta-feira, às 2h35 da tarde. Pô, essa informação, para mim, ela vai ser super importante. Né? Então, a probabilidade de eu me lembrar disso é muito grande. Eu vou ficar, se eu tiver, for daqui uma semana, né, eu vou ficar a semana inteira pensando nisso. Tá? Então, isso é interesse, gente. Isso é interesse. Tá? Então, vocês viram que a mesma pessoa, né, a mesma instituição, né, te procurou, mas com duas coisas totalmente distintas. Uma é o gerente te oferecendo um pacote de serviço, a outra ele estava te oferecendo lá um prêmio. Né? Então, são duas coisas totalmente distintas, né, mas na verdade, são duas coisas, né, entre aspas, semelhantes, mas que geraram interesses totalmente distintos. Tá? Então, é isso que é interesse. Então, gente, como que eu crio interesse por algo que normalmente não é muito interessante, uma matéria que não é tão interessante? Você pode criar interesses artificiais. O William Douglas, ele é um concurseiro profissional, ele hoje é juiz de direito na comarca de Niterói. O que esse cara fez? Ele odiava direito penal e ele tinha que estudar isso para o concurso. Então ele estava lá estudando e, pô, tem que estudar direito penal, não posso eliminar essa matéria. Não, ele tem que estudar direito penal. Então ele odiava direito penal. O que ele fez? Ele estava focado num concurso lá
e um amigo dele já tinha passado nesse concurso, ele pegou o contra-cheque do amigo dele e pregou lá, em cima da mesinha lá onde ele estuda. Tá? Então, toda vez que ele estava lá estudando direito penal e ficava lá meio desanimado com o estudo, ele olhava para cima e falava, olhava lá o contra-cheque, R$ 20.000. Aí falou, opa, vou dar um gás aqui. Então, crie interesse, tá? Crie um objetivo, crie uma meta. Tá? Nem que sejam objetivos pequenos. Por exemplo, se eu estou estudando uma matéria lá, 1 hora de uma matéria que não é muito interessante, eu posso criar, né, bônus. Né? Eu estudei, eu falo assim, ó, se eu conseguir estudar essa matéria aqui em 1 hora, eu vou me dar o luxo de ir ao cinema, ou de tomar um sorvete, ou qualquer coisa. Então, crie interesse. Isso é muito importante. Se você cria um interesse pelaquela matéria, a probabilidade de você aprender é muito maior do que se você ficar lá, ah, não, que saco, matéria ruim. Né? Então, isso não gera aprendizado. Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo, atenção, gente. O que é atenção? Atenção é presença. Tá? Atenção é você estar presente de corpo e mente, não só de corpo. Tá? Então, eu vou abrir aqui um slide, eu vou abrir em tela cheia. O que é atenção, gente? Atenção é você estar presente. Então, muitas vezes, vocês vão perceber que a gente dá uma viajada, né? Você está numa aula prestando atenção, de repente você começa a viajar numa coisa que o professor fala, ou você não está interessado naquela aula, você vai viajar mesmo. Mas a gente tem que buscar isso aqui, gente, a atenção. Para entender melhor o que é atenção, vamos ver esse slide aqui. Ó. O que acontece na atenção? Muitas vezes eu estou num lugar prestando atenção numa aula, né, tentando prestar atenção numa aula, mas eu me volto, por exemplo, para o passado. Às vezes eu estou pensando coisas do passado. Então, quando eu fico pensando ou imaginando coisas que aconteceram lá atrás, eu não estou vivendo o presente. Eu não estou presente, eu não estou com a minha atenção voltada para aquele momento. Tá? Então, muitas vezes a gente fica com a atenção voltada para o passado, né? Tanto com relação a coisas boas ou com relação a coisas ruins. Isso não é legal, gente. Eu posso sim voltar no passado, aprender com coisas do passado, mas eu não tenho que ficar no passado, eu não tenho que viver no passado. Eu tenho que viver o presente. Então eu posso sim no passado aprender com erros ou, né, aprender com coisas que deram certo, mas eu tenho que voltar para o presente. Tá? Então vá ao passado, veja o que tem de importante no passado e volte para o presente. Tudo bem? Futuro. Às vezes eu estou lá, né, numa aula e eu me volto, a minha atenção se volta para o futuro. Então eu fico lá pensando o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer, aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer no futuro. Então eu fico voltando a minha atenção para o futuro. Gente, a atenção no futuro, ela é importante sim, eu tenho que planejar, eu tenho que no futuro pensar o meu futuro, né? Planejar o meu futuro, mas vá ao futuro, planeje e volte para o presente. Não fica com a cabeça lá no mundo da lua, não. Né? Jovens, eles tendem muito a voltar a atenção para o futuro. Ele fica assim, o que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou fazer? Aonde eu vou trabalhar? Então, você pode sim ir para o futuro, mas volte para o presente. Tá? Não fica no futuro, não, porque isso não vai ser eficiente, né, para o seu estudo. Se você ficar pensando em outras coisas, você não vai conseguir focar a sua atenção no que é realmente importante, beleza? Então, vocês vão perceber, gente, que na verdade, passado e futuro, eles não existem. Só existe o presente. A vida, ela é uma sucessão de presentes, desde o dia em que você nasce ao dia em que você morre. Tá? Então, a vida ela é feita de presente, 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 presente. Não existe passado e futuro. Tá? Nós vivemos o presente. Eu não consigo produzir nada, eu não consigo criar nada no futuro. Eu consigo pensar o futuro, eu não consigo criar nada no futuro. Por mais dinheiro que eu tenha, por mais recurso, por mais pessoas que estejam do meu lado, eu não consigo criar nada no futuro. Da mesma forma que eu não consigo criar nada no passado. O passado é história. Tá? Eu não consigo mudar o passado. Eu não consigo mudar o futuro. Eu só consigo mudar o presente. Tudo bem? Então aí, atenção
A atenção é primordial em tudo que você for fazer na sua vida. Beleza? Vamos lá. Interesse, atenção, observação. O que é observação, gente? Observação é enxergar nas entrelinhas. Então, é ver coisas que a grande maioria das pessoas não veem. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou abrir a tela cheia. Nós vamos fazer um teste de observação. Então, gente, observação é você enxergar o que está à sua volta. Né? É você ver, observar tudo que está à sua volta. Né? Não só aquilo que está na sua frente. É enxergar tudo. Então, vou fazer um teste aqui usando o meu relógio. Vocês vão observar aqui meu relógio, vou aproximar aqui. Tá? Meu relógio é dourado, né, com fundo branco, os ponteiros dourados, pulseira de couro. Né? Então, está aqui meu relógio. Ó. Vou tentar aproximar aqui mais. Está o relógio. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou tampar meu relógio. Tá? Vocês já observaram. Não vale voltar o vídeo para poder responder essa pergunta. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O número 12 do meu relógio, ele está em algarismo romano ou arábico? O algarismo romano é o X e I, né? E o algarismo arábico é 1, 2. Então, vocês observaram o meu relógio, né? E a pergunta é, o número 12 do meu relógio, ele está em algarismo romano ou arábico? Tá? Para quem respondeu arábico, acertou, né? Eu vou voltar aqui com o meu relógio, está aqui, ó. 1, 2, olha lá, ó. Tá? Algarismo arábico, tudo bem? Então, isso, gente, é observação. Algumas pessoas ficaram prestando atenção no ponteiro, né, na cor de fundo do relógio, na pulseira, elas não observaram o número 12. Né? Ou elas viram o número 12, mas não observaram. Então, isso é observação. Tá? Então, vou voltar à pergunta. Vocês acabaram de ver o meu relógio aqui, eu perguntei se o algarismo, o número 12 era em romano ou arábico. Vou fazer uma segunda pergunta. Quando você olhou para o meu relógio, você viu quantas horas estava marcando o relógio? Isso também é observação. Tá? Então, isso, na verdade, é o máximo da observação, né, gente? Então, 2% da população tem esse tipo de percepção. Tá? Eu mesmo não teria. Se alguém pedisse para eu olhar o relógio, eu teria focado talvez no número, teria identificado que o número 12 está em algarismo arábico, mas eu não teria olhado as horas. Por quê? Porque não foi me perguntado isso. Então, observação é isso, gente. É você observar coisas que normalmente ninguém observa. Tá? É você ver coisas que não são observadas naquele momento. Tudo bem? Então, beleza. Observação. Concentração, gente. Concentração é foco de atenção. Concentração é você focar a sua atenção em determinado ponto. Então, eu estar numa sala de aula, prestando atenção na aula, prestando atenção no professor, sem me dispersar muito, né? Sem ficar viajando, sem ficar pensando em outras coisas. Hoje em dia, virou moda, né? As pessoas falarem que são multitarefas. Então, o que é um multitarefa, gente? Multitarefa é aquela pessoa que executa várias coisas ao mesmo tempo. Então, o cara está lá fazendo um relatório, conversando no Facebook com outra pessoa, ouvindo o som, conversando com um colega do lado. Então, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Foi comprovado, isso é comprovado cientificamente, que multitarefar não é eficiente. Então, você executar várias tarefas simultaneamente não é eficiente. O que é eficiente? Se você tem 3 tarefas para executar, execute a primeira tarefa, execute a segunda tarefa e execute a terceira tarefa. Você inicia a primeira e termina a primeira. Inicia a segunda, termina a segunda. Inicia a terceira e termina a terceira. Gente, nem sempre isso é possível. Às vezes você está no meio de uma tarefa lá, alguém te interrompe, você tem que dar atenção para aquela pessoa e realmente isso acontece. Tá? Mas o quanto você puder evitar, melhor. Tá? Então, nós vamos fazer um teste agora de multitarefa e eu vou provar para vocês que multitarefar não é eficiente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver aqui embaixo, tem o material, o nosso material está todo, né, postado embaixo, você pode salvar no seu computador, você pode imprimir, pode ter no seu celular. E nesse material, no final do material da apostila, vocês vão ver que tem um teste lá, chama teste multitarefa. Então, como que vai funcionar esse teste?
Eu vou abrir aqui em tela cheia para vocês entenderem melhor. Olha só, o teste é simples. Vocês vão escrever essa frase que está entre aspas, multitarefar não é eficiente. Vocês vão escrever toda essa frase, mas vocês vão escrever da seguinte forma. Vocês vão escrever a letra e o número. Vocês vão enumerar todas as letras. Então, vocês vão escrever letra, número, letra, número, letra, número, letra, número, até terminar toda a frase. Então, vocês vão escrever a frase multitarefar não é eficiente, tá? No formato letra, número. Então, escrevam primeiro a letra M1, U2, L3 e assim sucessivamente, até terminar a frase. Vocês vão pegar uma folha em branco, colocá-la na horizontal, porque para caber a frase toda. Vocês vão dar um espaço, um pequeno espaço entre uma letra e outra, porque na hora que chegar no final da frase, vocês vão perceber que chegou lá número 25, né? A letra E, vocês vão terminar E25. Na hora que você terminar de escrever, o que vocês vão fazer antes do processo, né? Eu deveria ter falado isso antes, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cronômetro e vão marcar o tempo. Agora não preciso de colocar um cronômetro regressivo, não, né? Marcar de trás para frente, não. É marcar. Na hora que você iniciar o teste, escrever multitarefar não é eficiente, vocês vão soltar o cronômetro, tá? Então, escreveram a frase toda. Na hora que você terminar de escrever o último número, tá? Então, você vai escrever multitarefar não é eficiente na forma letra, número, letra, número, letra, número, até terminar. Na hora que você terminar de escrever o último número, você vai olhar para o cronômetro e vai anotar quanto tempo você gastou para executar essa tarefa, tá? Então, vocês vão dar um pause no vídeo e, na hora que eu falar, né, vocês vão iniciar o processo, escrever a frase toda, né, naquele formato e cronometrar. Na hora que terminar a frase, vai lá e anota quanto tempo que você gastou, tudo bem? Pode dar um pause e inicia o processo. Beleza, gente. Escreveram lá a frase toda, letra, número, M1, U2, L3, né? Terminaram lá no E25 e anotaram quanto tempo. Beleza. Vão para a segunda parte do teste. Vocês vão pegar a mesma folha, vão cortar no meio, vão fazer um risco no meio. Na verdade, a folha do teste está aí, né? Já está pronto, então não precisa. Então, vocês vão pegar essa segunda parte do teste aí, ó, e vocês vão escrever a mesma frase, multitarefar não é eficiente, porém, vocês agora vão escrever da seguinte forma, vocês vão escrever a frase toda primeiro, multitarefar não é eficiente, tá? E depois vocês vão voltar enumerando cada letra. Então, debaixo do M você vai colocar 1, debaixo do U você vai colocar 2, do jeito que está aí na tela, tá? Então, vocês vão escrever a frase toda primeiro, tá? E depois vocês vão enumerar letra por letra, tá? Da mesma forma, vão cronometrar o tempo. Na hora que você iniciar o processo, você vai soltar lá o cronômetro. Na hora que você terminar, você vai anotar quanto tempo você gastou. Então, pode começar, dá um pause no vídeo, inicia o processo, depois a gente volta para comentar o que aconteceu aí, tudo bem? Vai lá. Beleza. O que vocês vão perceber aí, gente? Vocês vão perceber que quando você estava executando a primeira tarefa, né? Você estava escrevendo a frase multitarefar não é eficiente e enumerando simultaneamente, você estava escrevendo letra, número, letra, número, letra, número. Quando você fez isso, gente, é como se você estivesse executando duas tarefas simultaneamente. Vocês vão perceber que o tempo que vocês gastaram para executar essa primeira tarefa foi muito maior do que o tempo que vocês gastaram para executar a segunda tarefa. Na segunda parte do teste, o que vocês fizeram? Vocês escreveram toda a frase, né? Primeiro, multitarefar não é eficiente, e voltaram enumerando cada letra. Então, na segunda parte do teste, vocês vão perceber que vocês gastaram aproximadamente, né? Não é uma regra, mas aproximadamente 60% do tempo que vocês gastaram na primeira parte. Então, quando você fez a primeira parte do teste, você teve aí uma perda de 40% do seu tempo. Você gasta 40% de tempo a mais para poder executar a primeira tarefa. Então, gente, comprovado aí que multitarefar não é eficiente. Então, o quanto você puder evitar é melhor, tá? Então, evitem multitarefar. Isso aconteceu para duas tarefas.
É como se você estivesse fazendo um relatório e acessando o Facebook, ou fazendo um relatório e vendo televisão, ou conversando com outra pessoa. Agora, imagina uma pessoa que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, reduz na verdade, você vai gastar muito mais tempo para executar aquelas tarefas. Então, evite multitarefar. Quanto mais você puder fazer aquela tarefa, executar a tarefa toda, né? Primeiro, né, executa uma tarefa, terminou a tarefa, vai lá e executa outra tarefa. Isso é muito eficiente. Para o estudo é a mesma coisa, gente. Tá? Então, tentem não ter interrupção, desliga o celular, desliga o Facebook, senta para estudar, limpa sua mesa. Tá? Aonde você estiver, evite o barulho. Quanto menos barulho tiver, melhor. Então, o que você puder fazer para evitar interrupção na hora do estudo é melhor. Tudo bem? Beleza. Provado aí que multitarefar não é eficiente. Vamos fazer um segundo teste aqui, gente, de concentração. Agora nós vamos trabalhar a concentração visual. Tá? Então, esse é um teste que eu vi numa palestra do Alberto também. Eu achei um teste muito interessante, que você pode trabalhar a sua concentração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um objeto qualquer, tá? Qualquer objeto, pode ser o celular, pode ser uma caneta, pode ser a tela do computador, pode ser qualquer coisa. E vocês vão ficar observando esse objeto, tá? E vocês vão cronometrar, vão colocar lá 1 minuto. 1 minuto. Então, pegam o celular, colocam um cronômetro nele, cronômetro regressivo, para ele, quando der 1 minuto, ele despertar. Você não pode ficar prestando atenção naquilo, não. Tem que fazer com que aquele tempo seja cronometrado mesmo. Você coloca 1 minuto e você vai ficar olhando para aquele objeto, tá? Então, você vai ficar olhando para o objeto. Então, eu tenho aqui um passador de slide, um exemplo. Esse passador de slide, ele é preto, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou focar no objeto. Eu vou focar nas características do objeto. E vou evitar qualquer tipo de pensamento. Tudo que for um pensamento que não esteja relacionado a esse objeto, toda vez que eu tiver um pensamento que não esteja relacionado a esse objeto, eu vou lá naquele quadro, eu vou abrir aqui o quadro para vocês verem, eu vou lá no quadro e vou marcar um pauzinho. Tá? Então, eu estou focado, por exemplo, no celular. Toda vez que eu estiver olhando o objeto, estou lá marcando, cronometrando 1 minuto, toda vez que eu estiver olhando para esse objeto e eu dispersar a minha atenção, se voltar para outra coisa, se eu estiver olhando para o objeto preto e pensar assim, preto é a cor do urubu, eu vou lá e marco um pauzinho. Toda vez que eu desfocar, eu prestar atenção, a minha atenção voltar para outra coisa que não seja relacionada àquele objeto, eu vou marcando. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou marcando lá os pauzinhos. Tudo bem? Vocês vão perceber, gente, que no primeiro dia várias vezes você não vai conseguir ficar prestando muito tempo atenção naquele objeto. Você vai desfocar, você vai prestar atenção em outra coisa, vai pensar na prova que você tem amanhã, ou no concurso, ou qualquer outra coisa. Vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Toda vez que você parar de pensar nas características do objeto, vai lá e marca. Tá? No segundo dia, se você fizer o mesmo teste, você vai perceber que a sua atenção vai ficar mais focada, você vai conseguir prestar mais atenção, você vai ter menos dispersão. Então, esse é um teste muito eficiente em que você vai testar a sua concentração, o seu foco de atenção. Tá? Então, no segundo dia, você vai perceber que você vai ter menos distrações do que você teve no dia anterior. E, com o passar do tempo, você vai tendo menos distrações, tudo bem? Beleza, esse é um teste visual. Tá? Eu vou abrir a tela toda aqui. É um teste visual. Você poderia, por exemplo, fazer um teste auditivo. Você pega uma música, de preferência instrumental, e você vai focar a sua audição num instrumento qualquer. Por exemplo, o violino, tá? Ou saxofone, ou qualquer outro instrumento. Tá? Então, você vai focar a sua audição naquele instrumento. Toda vez que a sua atenção, você vai marcar lá 1 minuto, o tempo que você vai ficar concentrado naquela atividade, e toda vez que você focar sua atenção em outra coisa que não seja relacionada àquele instrumento, aquele determinado instrumento, você vai parar e vai lá e marca um pauzinho. Volta a atenção e continua fazendo o teste. Então, é um teste auditivo. Então, você está trabalhando a concentração auditiva. Você pode trabalhar também a concentração olfativa. Você pode pegar um
um perfume, por exemplo, e cheirar aquele perfume, a gente só não vale cheirar esterco, cocaína, mas o resto você pode cheirar qualquer coisa, tá? Então, você pega um objeto, né, uma coisa que tenha um odor, um cheiro, tá? E vai ficar focando a sua atenção naquele cheiro, tá? Então, você vai pegar café, por exemplo, para quem gosta do cheiro do café, fica cheirando aquele café, tá? Toda vez que você pensar em algo que não esteja relacionado ao café, né, que não seja relacionado àquele ato, aquela atenção, né, que não esteja focado naquilo que você está fazendo, que é o cheiro do café, toda vez que você desfocar a sua atenção, você vai lá e marca. Então, você pode trabalhar aí a audição, você pode trabalhar a visual, você pode trabalhar o auditivo, tudo bem? Então, façam esses testes, isso é muito eficiente para você trabalhar a sua concentração, tudo bem? Então, gente, eu vou parar por aqui, né? Eu vou encerrar essa quarta aula e a gente volta na próxima, tá? A gente dá continuidade ao curso aí. Até mais, até a próxima. Obrigado.